eleição. A gente conversa agora ao vivo com a Carol Nogueira, que está aí acompanhada. Eu estou vendo que o tempo está nublado, um cadinho fechado, minha amiga, mas não tem chuva, não tem tempo fechado que seja capaz de abalar a eleição nos Estados Unidos. Agora a gente não sabe se o pessoal de repente vai deixar de votar, né, Carol? Porque o negócio não é obrigatório. Nos conte tudo. Como é que está a movimentação por aí? Tudo bom, Elisa? Bom dia para você, bom dia a todos ligados aqui no Live CNN. Então vamos começar falando aqui do tempo, né? De fato, Elisa, tá bem encoberto, mas tem aqui um raiozinho de sol. Quem sabe o sol aparece e estimula o eleitor aqui nos Estados Unidos. Lembrando que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, mas já tivemos 78 milhões de americanos que votaram antecipadamente. É um número inferior ao que verificamos em 2020, de 110 milhões de eleitores que preferiram votar antes do que no dia oficial, mas a eleição de 2020 foi uma eleição marcada pela pandemia de Covid-19. Então esse número de 78 milhões, ele é muito expressivo, Elisa. Olhando com detalhe para esses números, a maioria das mulheres decidiram antecipar o seu voto. Quando a gente olha ali para os 78 milhões, a maioria é composta por mulheres. Mais uma vez, também eleitores republicanos, tivemos um aumento da participação dos eleitores republicanos nesse voto antecipado. E um outro ponto de destaque é o estado da Geórgia, que é um estado pêndulo. Então, também na Geórgia, tivemos uma grande participação do eleitor nesse primeiro momento. Hoje é votação oficial por aqui, urnas abertas em Washington, D.C. Antes, outros estados já deram início a essa votação. Por aqui, Elisa, são 7 horas e 7 minutos, portanto, às 7 horas, horário local, tivemos a abertura das urnas. Um tempo mais fechado, mas hoje não está tão frio quanto ontem, o que pode estimular os eleitores a comparecerem às urnas. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou ao local de votação com a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, para trazer as informações ainda durante o Live CNN. E também contando com a análise dela sobre todo esse processo, que tem muitas peculiaridades, Elisa. Uma delas é com relação à apuração, que você destacava há pouco. Sim, demora. Mas, Elisa, tem previsão mais otimista, viu? Ah, é? Tem gente dizendo que nos estados da Geórgia e Carolina do Norte, o resultado possa sair durante a noite, madrugada de amanhã. E aí, quando a gente olha lá para a Muralha Azul, nos estados de Wisconsin e Michigan, também podemos ter a divulgação dos primeiros números durante a manhã de quarta-feira. Portanto, quem sabe a gente pode ter uma definição antes do fim de semana. Até então, tinha uma estimativa que essa apuração poderia durar uma semana, mas tem analista de internacional otimista com relação a esse resultado. Minha nossa, será que nós veremos? Carol Nogueira, 2020 nós estávamos aqui trabalhando, né? Acompanhando dia após dia. Chegou até um momento, né, Carol, que a gente não sabia nem mais o que falava, porque não é possível, eram 3 dias, eram 4 dias que tinha passado já do dia da eleição e o povo lá abrindo cada voto e fazendo tudo isso na maior segurança. Aliás, Carol Nogueira, por falar em segurança, quando a gente acompanha, sei lá, esses encontros internacionais, as autoridades, a gente vê a equipe dos Estados Unidos, eles são de um jeito, qualquer chefe de Estado já é acompanhado de muita segurança, né? Eles fazem varredura, eles analisam tudo. Quando o negócio é com o chefe de Estado dos Estados Unidos, o negócio triplica. Como é que fica aí na região essa questão de segurança internacional? Porque você tem os candidatos circulando, mas você tem uma gente muito importante também, né? Indo votar. Sem dúvida, Elisa. Eu vou até aproveitar e trazer aqui um paralelo com 2020, já que você lembrou que estávamos naquela cobertura. No caso de 2020, a apuração ela teve início na terça-feira e terminou no sábado. Ou seja, agora em 2024, podemos ter, segundo as previsões mais otimistas, um resultado antes do fim de semana. Com relação também a 2020, que a gente acompanhou, foram episódios de violência no pós-eleição, durante a apuração dos votos. Você vai lembrar, Elisa, que no dia da votação, inclusive, muitas manifestações foram registradas, inclusive no estado da Pensilvânia. O que acontece agora? O que eu posso te trazer de relato do que eu vi aqui em Washington, D.C. Os prédios do poder dos Estados Unidos tiveram segurança reforçada. Ontem eu estava no Capitólio, que é o prédio do Congresso dos Estados Unidos, e eu pude observar um grande reforço policial. Eu estava numa área que fica também próxima à Suprema Corte aqui dos Estados Unidos. Havia 3 manifestantes ali em apoio a Kamala Harris.
um contrário à atual vice-presidente dos Estados Unidos, candidata democrata, mas o entorno dos prédios com uma grande quantidade de policiais. Também viaturas, motos da polícia, cães farejadores circulando por aquela região e todo o Capitólio em torno dele estava com grades. E, curiosamente, conversando com os jornalistas, nossos colegas, tinha uma jornalista do Peru e um jornalista do Azerbaijão. E a jornalista do Peru comentou comigo com relação ao esquema de segurança e falamos que realmente era impressionante. Aí ela até fez uma ressalva, porque você não viu a Casa Branca. Então, o que eu fiz? Fui para lá. De fato, todo o entorno da Casa Branca, o prédio cercado por grades. A Casa Branca está com obras na parte da frente, então o acesso ali já era limitado. Mas agora todo o entorno ali do prédio, o quarteirão da Casa Branca, está isolado com essas grades. Não é justamente uma questão de segurança por conta do receio de possíveis manifestações, não só hoje, mas principalmente durante a apuração e durante a divulgação do resultado das urnas. Trazendo aqui mais um paralelo com relação ao que aconteceu em 2020, quando o resultado das eleições seria certificado no Capitólio, no dia 6 de janeiro de 2021, o prédio foi invadido por apoiadores de Donald Trump.